mais um vídeo aqui para vocês nas minhas redes sociais. E hoje eu vou contar para vocês a história de um dono de posto que descobriu a traição. Essa é uma foto fictícia, não é a foto do posto dele. Eu pedi a autorização dele para contar aqui, porque ele já não está mais com uma mulher. Hoje ele namora uma mulher linda, que por sinal, ele foi para as Maldivas com ela e eu organizei toda a viagem para ele. Ele está super feliz. Então vamos para mais uma história de posto de combustível que só acontece em posto de combustível. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma infidelidade que um dono de posto sofreu. A mulher foi infiel a ele, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Vou contar pra vocês como é que foi a história, porque ele mesmo me contou, porque no dia que aconteceu lá, ele me ligou. Porque, infelizmente, ele desgongolou, entendeu? Ele ficou muito nervoso, e daí ele me contou detalhe por detalhe, e eu conversando com ele agora por telefone, ele me passou mais detalhes. E eu vou contar agora pra vocês, porque ele me autorizou. Vamos para a história. Ele tem mais ou menos... Naquela época ele tinha 4. Hoje ele tem bem mais posto. Bem mais posto. Hoje ele é muito mais rico do que ele já era. Ele era casado com uma mulher. Claro, né? Com uma mulher. E ele tinha um casamento que já fazia 11 anos. Isso mesmo. 11 anos. A maluca jogou um casamento de 11 anos fora. Por quê? Ela trabalhava lá no posto. Nesse posto que ele invadiu. Isso mesmo. Ela trabalhava lá no posto, tal, né? Não tinha cargo. Ela era dona também, porque ela era mulher do dono, não tinha cargo. Só que ele começou a achar muito estranho, porque ela começou a passar muito mais tempo nesse posto do que no normal. E cada vez que ele chegava lá, ela tava na troca de óleo. E pau, e conversa aqui, papo dali, com o trocador de óleo, tal, conversa, né? E a mulher tava tendo um caso com o trocador de óleo. Uma mulher casada e mãe de 2 filhos. O marido era dono de posto de combustível e ela tinha tudo. E ela traiu ele com o trocador de óleo do posto. Eu fiquei de cara. Mas isso depois aconteceu em vários outros postos. E eu fiquei mais de cara ainda. Mas vamos primeiro nessa história. Como que ele descobriu? Como todas as traições que donos de posto descobriram em posto, sempre tem um que abre a boca. E aí também teve um funcionário do posto que falou para ele: eu não acho justo isso. Se o senhor quiser acreditar, o senhor acredita. Mas sua esposa tá fazendo isso e aquilo. Quando ele ficou sabendo, ele falou pra mim que ele ficou assim, pasmo, que ele nunca imaginou. Porque ela era toda certa da certa. Certa da certa. Mas daí ele começou a juntar as coisas, porque quando ela tava lá, ela desligava as câmeras do posto. Isso que você ouviu. Ela desligava as câmeras do posto. Já para não ter nenhuma prova contra ela. Mas ele falou que ele ia viajar. E ele instalou uma nova câmera lá no posto, sem ela e o frentista saber. Sabe por quê? Ele foi de madrugada no posto com os caras das câmeras e eles colocaram umas câmeras lá que, segundo ele, era invisível. E quando ela desligou aquelas câmeras,
ela não desligou as câmeras que ele tinha colocado. E ele pegou tudo. E ela achando que ele tava viajando e ele tava num hotel na mesma cidade. Isso mesmo! Jogada de gênio desse posteiro pra pegar essa traição. Ele pegou ela se agarrando com o cara na troca de óleo. Isso mesmo. Pegou a mulher dele que tinha tudo e mais um pouco. Só andava aquelas bolsas de Louis Vuitton, de não sei o que lá, de carro importado. Mãe de 2 filhos e 11 anos de casada. E ele é gente finíssima, viu? O dono do posto lá é gente finíssima. Nossa, ele é muito show de bola. Daí ele me contou que na hora que ele viu a cena, o sangue dele ferveu. Que ele pegou aquele carro e ela tava entrando dentro da loja de conveniência. O que esse maluco fez? Isso mesmo! Invadiu a loja de conveniência dele! Dele mesmo! Mas com ela não aconteceu nada. Ele que se machucou. Porque o teto da loja de conveniência desabou. Ele foi traído e machucado. Isso mesmo. Ele não estava numa fase muito boa. Nem um pouco. Daí, diz que mesmo machucado, ele desceu do carro, xingou um monte ela, daí já veio os frentistas, daí já chamaram a polícia, foi aquele auê. Ele não agrediu ela. Ele xingou, falou tudo que ele queria falar, porque é o direito dele, entendeu? Porque ela traiu ele. Porque se ele tivesse traído ela, ela ia fazer a mesma coisa e ia contra, ia avançar nele. Mas ele não bate em mulher. E ele tá certíssimo. O homem jamais pode bater na mulher. Daí, ele contou pra mim que ele foi atendido pelo SAMU, tal. Daí, ele chegou lá no hotel mesmo. E daí, ele me ligou, me contando, porque a gente é uma amiga há muitos anos, tal. E eu fiquei com dó dele. Porque ele é muito gente fina. E diferente de muitos aí, ele é uma pessoa que era fiel. Eu nunca fiquei sabendo que ele pulava cerca. Porque esse homem só trabalha. Ele só trabalha. Por isso que ele só prospera. Daí o que aconteceu? Ele separou. Ela ficou com o tal do trocador de óleo, porque ele mandou embora o trocador de óleo. Ficou com o trocador de óleo, sabe quanto tempo? 8 meses. E depois foi lá, pedir pra voltar, bababá. Negativo. Ele nem quis saber dela mais. E até hoje, ele só conversa mediante advogados. Porque deu muita repercussão. E naquela época não tinha, não era tão forte assim a internet, imagina se fosse hoje. E daí, depois disso, depois de 1 ano, ele conheceu a atual namorada. E hoje já faz muitos anos que eles estão juntos. Inclusive, ele já levou ela para Maldivas, que foi eu mesma que organizei toda a viagem dele. E ele está super feliz. Mas ele falou para mim que se fosse hoje, ele faria diferente. Porque uma pessoa assim não vale o prejuízo que ele teve na loja. Ele falou isso para mim. Mas ele é uma pessoa muito gente fina e eu fiquei muito feliz dele ter dado a volta por cima e hoje estar com outra pessoa. Mas para você ver, gente, que em posto de gasolina acontece de tudo. Até os próprios donos do posto são traídos por suas esposas em algumas vezes, tá? Em algumas vezes. Mas geralmente é o contrário. Mas não é sempre também. Porque tem muito dono de posto que é muito fiel. E essa foi mais uma história de posto de combustível de um amigo meu que, infelizmente, teve esse problema aí dessa infidelidade. E se você já é inscrito aqui no meu canal, já me segue aqui nas redes sociais, não se esquece de deixar teu joinha, não se esquece de comentar. Me fala aí qual é a história de posto de combustível que você sabe.